Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Corretor em Foco. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, sejam muito bem-vindos a mais uma noite especial. Hoje com convidados incríveis aqui, Mustang e Baresi. Muito boa noite. Boa noite, Adevino. Boa noite, Baresi. Eu sou o Mustang, corretor de imóveis desde 2010, pai de Victor Hugo, João Pedro, João, Arthur, Davi e Valentina. Rapaz, tudo isso, hein? A apresentação é boa. Claro. O esposo, isso aí, seja bem-vindo. Esposo da Sandy. É isso aí. Valeu. Seja bem-vindo, Baresi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Adevino. Boa noite, Mustang. Eu sou o Baresi, corretor de imóveis. Pai de ninguém por enquanto, mas... Por enquanto, projeção. Projeção. Vamos lá. Legal. É isso aí, sejam bem-vindos. Mais uma noite descontraída para nós conversarmos aí sobre assuntos referentes a plantão, né? Então, assim, chamei os dois, acho que propositalmente, porque hoje estão na mesma função na empresa. Conheço muito bem os dois e vi os dois começando, a crescente dos dois. Então, começaram em épocas parecidas e hoje estão num cargo parecido na empresa também. E o crescimento, que foi em muito pouco tempo, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, o que trouxe vocês à corretagem? Que a corretagem, como eu costumo falar, não é uma coisa que a gente se planeja para ser corretor, né? Então, assim, quando o menino tá lá crescendo, ele não fala, pai, quando eu crescer eu quero virar corretor de imóveis, né? Acontece. Ele quer ser médico, ele quer ser alguma coisa, mas corretor de imóveis é uma profissão que ao longo do tempo você se encontra, mas no começo desafiadora, uma incógnita. Então, fala um pouquinho aí, Mustang, da sua trajetória, o que te trouxe a corretagem e se você se arrepende de ser corretor. Vamos lá, Adevino. Venho para corretagem desde 2009. Venho do comércio, trabalhei em Casas Bahia, né? Sempre em vendas. Tá? Conheci a corretagem em 2009, ingressei na empresa Lopes em 2010, né? E desde então venho aprendendo aí a ser corretor de imóveis. Passei também pela Biara, passei pela Fernandes Mera, Elite. Em 2016 eu fui trabalhar com Pronto. E hoje, né, estamos aí na Direções Imóveis, um bebê, um embrião. Tem 2 aninhos que a gente está no crédito associativo e muito feliz e muito contente. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, como é que foi o seu começo na direção, na empresa? Como é que foi? Você veio na corretagem, o que você esperava disso tudo? Eu vou ganhar muito dinheiro, vou pagar as contas, foi uma aposta, o que foi assim? Qual que foi a aposta que você teve de virar corretor de imóveis? Isso com certeza. O primeiro pensamento de quem trabalha com vendas, quem vislumbra o mercado imobiliário é sim ganhar bastante dinheiro, né? No decorrer do trabalho você vai aprendendo que você tem que conhecer os pormenores para você de fato fazer dinheiro. Eu não pergunto isso porque assim, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, né? Também comecei em 2010, comecei em época parecida, comecei no mercado de terceiros, só que assim, depois saí, e quando eu retomei também em lançamentos, eu estava numa época crítica da minha vida, estava numa fase complicada, esposa grávida, né? Desafio após desafio, então assim, eu precisava de fato de alguma coisa que mudasse a minha vida. Um fato bastante curioso, em 2016 eu estava trabalhando em um terceiro, imóveis prontos, né? E eu conheci um produto chamado Magic Shine, embelezamento automotivo, né? Foi nesse período de 1 ano e meio que eu precisei sair da corretagem para montar uma empresa de produtos automotivos. Inclusive nós tivemos contratos com o Carrefour, né? Com 2 lojas, Raposo e Osasco. Trabalhamos ali 2 anos e pouco e veio a pandemia. E a pandemia varreu muita gente, principalmente os pequenos microempreendedores como nós, e precisamos sair de cena no mercado. Foi quando então eu pensei em retornar para o mercado imobiliário e conheci a Direções Imóveis. Maravilha. E você, Baresi? Qual que foi a sua projeção? O que te fez tornar um corretor de imóveis? Meu caso foi totalmente o contrário, né? Nunca trabalhei com vendas, nunca tinha tido experiência em vender nada. Manutenção, desde sempre. Fiz Senai, me formei, já comecei a trabalhar
passei num concurso, na verdade em 2 concursos. Trabalhei concursado aí durante 8 anos. Por uma readequação de base, resolvi sair e precisava de uma coisa que fosse, vamos pensar assim, me manter e pelo menos me manter o padrão, né? Foi quando eu conheci, assim, pensei na verdade na corretagem, apostei e a adaptação ela é difícil no começo, assim, não é que é difícil, é uma coisa totalmente nova, pelo menos pra mim. Exato. Né? A gente tá aprendendo A mudança de comportamento, a né? mudança de comportamento, né? Você sair de repente de um CLT, né, de um concursado e ir para um autônomo, vamos dizer assim, e numa área por mim desconhecida, né? Mas assim, com muito esforço, muita dedicação, a adaptação foi mais simples do que eu Sim, pensei que seria a princípio. Antes de qualquer coisa também, eu quero até falar para você que está nos assistindo aqui, ou está já buscando ser corretor, ou conhece alguém que está desempregado, quer se tornar um corretor. Olha, tenho 10 vagas para curso de TTI, onde a gente vai te capacitar, nós vamos formar você como um corretor de imóveis e após isso, sim, você tirar o seu estágio no Cresce. Então, se você ainda não é um corretor de imóveis, quer se tornar um corretor de imóveis, eu tenho essa oportunidade para você. Só me seguir lá no Instagram, Aldevino Super Direções, e eu vou te dar todas as informações passo a passo de como você vai fazer para se tornar um corretor de imóveis, né? Então, assim, o corretor de imóveis, a gente estava conversando no último podcast, que assim, o plantão é muito bom. O plantão é um lugar que você tem um network muito legal, mas é um lugar que te toma tempo. É um lugar que se você não se programar para o que você vai fazer, o seu dia a dia, se você vai ligar, você acaba, mesmo que é o seu concorrente que está do seu lado, acaba você entrando naquela conversa, né, naquela amizade. Quando você começa, todo mundo te olha meio assim, você fala, tá me olhando torto, mas daqui a pouco você tá amigo de todo mundo, tá conversando com todo mundo, e se você não se policiar, de repente você não fez nada no dia. Você chega no dia, você fala, saí para trabalhar, mas eu não produzi nada, né? Então, assim, nós temos que, de fato, se regrar todos os dias, se policiar, né? O que eu vou fazer, para quem que eu vou ligar, como que eu vou ligar. Então, assim, você chegou a encontrar essa dificuldade, qual que é a dificuldade que vocês encontraram ao estar no plantão? Qual que foi, o que você achou de mais difícil, assim, Mustang? Quando você entrou no plantão, qual que foi uma das maiores dificuldades para você? Olha, para mim, na verdade, quando eu comecei, foi um impacto muito grande. Apesar, parece, de ter vindo de vendas, tá? Foi um impacto muito grande. Por quê? Porque eu me senti totalmente desprovido de ajuda. Totalmente desprovido de ajuda, tá? Na questão, em 2010, quando eu entrei no mercado imobiliário. Que também teve essa mudança, né? Hoje em dia, já tem mais, sim, de fato, essa questão de suporte, né? Gerente... falando até da nossa estrutura da empresa, nós temos coordenador de equipe, coordenador, gerente, superintendente, que dá todo esse apoio para o corretor. Mas vamos supor, eu também, aconteceu isso comigo. Tipo assim, chegar na imobiliária e assim, o que eu vou fazer hoje? Uhum. Não sei. E nós entramos também, eu entrei, era jovem, ainda sou jovem, tá? Mas eu era um pouco mais jovem. E aí, o que acontece? Eu entrei, aquela molecada, todo mundo tomando café, e tinha um rapaz, acho que você até conheceu ele, um corretor, que ele sempre foi meio que marrento, né? Aquele cara mais sério, mais na dele, sempre trabalhou locação, só ali, ó, naquela mesma postura. E ele não falava praticamente com ninguém. Bom dia, boa tarde, entrava, saía da imobiliária, e um dia ele me chamou para conversar. Ele falou, escuta, o que você vem fazer na imobiliária? Eu falei assim, trabalhar. Não, você vem tomar café. Trabalhar você não vem. Quantos imóveis você captou? Quantas ligações você fez? Vai pra rua. Coloca a placa embaixo do braço e vai colocar o seu nome na rua. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, olha lá na frente. Aí eu olhei assim, aquela avenida, era numa avenida imobiliária. Olha quantos 6% tem lá e você dentro da imobiliária. Que maravilha. Aquilo foi um choque de realidade pra mim. E às vezes esse choque é que você está falando do suporte. Sim, sim. Que se eu não tivesse esse choque, eu era um número para a empresa. Então, para o dono da imobiliária era tranquilo ele ter 10, 15, 20 corretores na época. Só que assim, para mim, eu não ia ganhar dinheiro. Eu não ia descobrir a profissão.
Então, eu acho que isso sim é uma das maiores dificuldades que tem no mercado. O suporte, porque qualquer coisa a gente até brinca, né? Uma caneta é 50, né? O 50 ainda é muito usado, mas não mais praticado como antes. Antes era muito mais praticado, qualquer coisa. E eu até brinco que, assim, na minha época, o que acontece? Não tinha Uber. Em 2010 não tinha Uber. Então, o pessoal ia muito ver casa. O pessoal de terceiro queria sair para ver 3, 4 casas no dia. E aí, ou você pagava um táxi, que na verdade o táxi nunca foi barato, e na época era muito mais caro e muito mais difícil de você andar de táxi, ou você fazia 50. Ou táxi ou 50. Não tinha carro. Era melhor o 50, né? Que se desse certo. E assim, então são experiências que hoje a gente vê, assim, a estrutura que a empresa dá, fala, poxa, meu, é uma coisa bacana. De treinamento, de preparar, inclusive esses cursos de TTI que nós temos, são coisas importantes para o crescimento profissional. Sim, sem sombra de dúvida. Porque, assim, o início é muito dificultoso. O que eu vou fazer agora? E aí, assim, eu não sei se para você foi assim, mas todo dia que a gente chega em casa, a família pergunta, e aí, vendeu? Sim, sempre. Quem não conhece, eu não sei se assim, porque você já tinha um relacionamento com o mercado, então foi diferente. Mas assim, no nosso caso, que era novo no mercado imobiliário, a família não sabe como funciona. E aí, vendeu? Todo dia. E aí, vendeu? Você fala, não, pô. Aí você tem que explicar pra pessoa que não é assim, que você não vê do dia pra noite, que as coisas não acontecem do dia pra noite. Então, é dificultoso essa questão. Né? Fala você, Barés, o que você achou aí de dificuldade quando você começou? Qual foi a maior incógnita aí que você enfrentou? Para mim, a maior dificuldade de todas, sem dúvida nenhuma, é que a rotina e o procedimento de trabalho era eu que montava, né? Demorei para entender isso. Demorei para entender que dependia de mim, né? Porque o cara que tá acostumado a trabalhar né, ali na rotina do emprego, no procedimento da manutenção, a gente sempre tinha um padrão, né? Cada corretor tem o seu padrão, cada corretor tem o seu procedimento, né? E no começo eu demorei para entender isso. Mas entra um pouco nessa questão de acaba que o cara te vê como concorrente, o cara, tal, mas quando entende... Ele fala alguma coisa, mas não te entrega o ouro, né? Exatamente. Né? Mas também não tem fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. Exatamente. Mas assim, isso foi o grande problema. Mas depois que a gente entende onde a gente está e o que a gente está fazendo, aí as coisas fluem naturalmente, vamos dizer assim. E agora uma pergunta, quando que você, assim, ó, você teve suas dificuldades, legal, mas quando que você se encontrou? Que você falou assim, meu, é isso que eu quero. Quando que você viu nessa situação e falou assim, meu, eu sou corretor de imóveis, a partir de hoje... Eu vou contar um fato curioso aqui. Que aconteceu logo quando eu cheguei na empresa. Tá? Eu estava desesperado para vender. Esse corretor fica assim? Eu estava numa situação... olha só, 5 meses de aluguel de casa atrasado. 5 meses. As portas do armário, para vocês terem uma ideia, quando abriam, davam um eco lá dentro. Tá? E eu estou relatando porque essa foi a minha situação e com certeza não é diferente das situações de muita gente que vislumbra entrar no mercado imobiliário. A grande questão é que nós, como gestores hoje, temos um grande desafio de mudança de chave na mente de quem nós entrevistamos, batemos um papo e mostramos o que acontece no mercado imobiliário e as possibilidades de ganho e mudança de vida. Né? E o fato curioso foi que eu fiz a minha primeira venda, né? E a pessoa que fez a minha mesa, ela não sabia baixar o poder de financiamento do cliente. O cliente ele veio com 10 mil de renda, 15 mil de entrada, um produto bem líquido, de valor baixo, e a pessoa disse que não precisava daquele valor de ato, e eu fiquei desesperado. Não precisava. A sua renda... Guarda a sua entrada. A sua renda alcança 90% do financiamento. Não vamos a 80%, não. Né? Eu vou fazer 2 anuais e acabou. Aquilo foi um choque tremendo para mim, mas foi a pior coisa e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi onde eu fui aprender a trabalhar no crédito associativo,
a fazer uma mesa, a conhecer INCC, a explicar a evolução de obra para o cliente, né, a baixar o poder de financiamento desse cliente quando ele vem com a renda superior que comporta o financiamento, e dali então as coisas começaram a mudar na minha vida. Né? E aí quando você conhece a gestão também, né, é gostoso. Tem gente que já nasce gestor, né? Tem gente que nasce com isso, né? De estar tá à frente, de estar gerindo essas coisas. Então assim, é um desafio grande e é uma responsabilidade grande também, né? E logo quando eu virei gerente, eu sempre costumava falar para os coordenadores de equipe, quando você vai para a mesa de alguém, é justamente isso. Não é só a sua venda, porque a sua venda você sabe como estão as suas condições. É o aluguel do cara. Então, o aluguel do corretor que está ali esperando, né, você não sabe como está a situação do cara. Às vezes o cara pode estar muito bem, ou o cara está precisando fazer aquela venda para pagar uma conta que o aluguel está vencendo. É a última aposta dele, né? Então, assim, tem essa questão de responsabilidade quando a gente fala de gestão. Né? E você, Baresi, quando que você se identificou, você falou assim, chegou, é isso. Eu quero ser corretor de imóveis. Sou um corretor de imóveis de fato. É a profissão que eu não quero sair mais. É a questão da realização. Tá? Antes do dinheiro, vem a realização, né? Sim. Porque o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Assim, quem não quer a comissão, né? Claro, não tem como. Mas vive né? disso. E o cliente sabe disso. O cliente sabe disso. Mas assim, o reconhecimento, assim, de você ver acontecer, né, as coisas acontecerem é muito gratificante. Essa questão de você tá mudando a vida das pessoas, né? Antes de virar corretor, eu comprei meu apartamento, né? Então eu passei pelo processo, eu passo pelos dois processos, né? Tanto de compra quanto de venda. E eu sei que é um passo absurdo de importante, é uma coisa que vai ficar marcada. Eu posso ter, sei lá, 200 imóveis, mas esse foi o meu primeiro. Desse aí eu nunca vou esquecer. E você ver, né, você ser o responsável por isso é muito bom. É muito gratificante. E pela questão da gestão, por que a gestão chama muita atenção? Porque você deixa de realizar uma coisa para realizar duas. Então eu realizo, de repente, o cara que está ali, né, numa mesa que a gente vai auxiliar, um cliente que a gente vai ajudar, para o nosso segundo cliente, que é o corretor. Né? De repente o cara sair da mesa ali, assinou a proposta, assinou o contrato, o cara sair, Baresi, obrigado que me ajudou a fazer uma venda, isso aqui é a minha primeira venda, tal. Então esse feedback tanto do cliente, né? E é um feedback às vezes que nem é passado, às vezes nem é passado pra gente, a gente percebe só de ver. Uma coisa que o corretor de imóvel, né, ele desenvolve muito bem é ler as pessoas, né? Então a gente vê ali a pessoa, né, sentindo ali a gratidão, quando a pessoa não gosta a gente sabe, quando a pessoa gosta a gente sabe. É igual aquele livro, né? O corpo fala, né? Acaba que as expressões, né, os gestos, às vezes do próprio cliente, né? Você sabe quando o cliente está bem inteirado, quando o cliente já não está muito inteirado e você tenta chamar a atenção do cliente de alguma forma, descontrair, né? Numa hora que o cliente chama a atenção do cliente, né? Fala, eu preciso te ajudar, mas para eu te ajudar, eu preciso que você faça X. É o que a gente veio conversando aqui agora, né, no caminho. A gente precisa, para mim te ajudar, eu preciso saber a sua realidade. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Isso também foi um diferencial para estar na empresa que nós estamos hoje. Essa venda sem mistério. Porque, assim, em 2010, a fama do corretor bom de lábia, corretor é bom de papinho, corretor bico doce, era isso que tinha. E até hoje, o que precisa para ser corretor? Se é corretor, então você tem a lábia, né? É lógico que tem horas que você tem que sim atuar em alguma coisa, pensar em uma alternativa, falar algo que às vezes não está no seu script, você tem que chegar e falar, tem. Só que você tem que ser melhor de ouvido. Você tem que mais ouvir o cliente. Né? E o que acontece hoje não é isso. Então, assim, diferente do que o pessoal fala, que você tem que ser bom de lábio, você tem que ser bom de ouvido. Bom de ouvido. Aconteceu uma situação comigo,
é assim, até um pouco, que às vezes você tem que improvisar muito, mas muito mesmo. Eu achei que aquela vez eu ia perder, de fato. Tipo assim, eu nunca imaginava ouvir uma pergunta dessa pra mim, nunca. Né? Fazendo mesa, nunca imaginei que alguém me perguntar isso. Do nada, conversando com... Nós temos um processo Tire Dúvidas, né? Ah, ficou clara a posição do apartamento que você está comprando e tal. Aí a moça falou assim, então, mas aonde que fica o sol? O sol da manhã, sol da tarde e tal. E aí a mulher, não, mas não é isso. E ela comprou o sol da manhã, e aí ela foi lá na maquete, não é isso, e Roça dos Ventos, e o leste tá aqui, o norte tá aqui, por onde o sol vai, por onde o sol passa, aonde que o sol bate às 6 horas da manhã, a conversa da mulher, né? Onde que o sol bate às 6 horas da manhã? Eu falei, agora complicou, né? Aí do nada, rapaz, ela me pergunta assim, tá bom, o sol tá resolvido, mas por onde é que o vento entra? Qual o vento? Aí eu falei assim, o vento vem do sul ou vem do norte? Eu falei, agora você me complicou. Aí pior que na hora, eu fiquei sem, sabe quando você fica sem reação, que a pessoa te perguntou uma coisa dessa? Aí eu falei assim, mas qual o vento? O vento da manhã ou o vento da tarde? Não tinha que falar pra ela. Eu ia falar o quê pra ela? Aí eu falei, ó, moça, assim, o vento não tem como a gente controlar. Não, porque tem algumas projeções. Ó, o vento, assim, tem como. Ainda mais num apartamento, nós estamos falando de estúdio. Então, assim, os nascentes do sol, sim, vai ter mais sol, menos sol, isso vai deixar o apartamento mais frio, mais quente, mas assim, não tem como ter essa projeção de vento, onde vai entrar o vento. Então, assim, essas questões que a gente precisa, às vezes, se policiar. Uhum. Né? Do nada aparece uma pergunta que você não... Eu tive um caso bastante engraçado também no plantão, né, com um corretor calça branca e um senhorzinho lá dos seus 65 anos, calça branca total. Nós atendemos o cliente dele na vez, né? Fizemos a mesa, foi uma mesa muito bacana ali, jovenzinhos ali dos seus 25, 27 anos, e escolheram unidade 14º, 15º andar ali. Tá? E ali mesmo na maquete eu ofereci, eu percebi que a noiva dele queria morar na cobertura, no 22º andar. Né? E aí eu fiz a pergunta para ele, olha só, você quer morar na cobertura por um preço muito acessível do que você está pagando? Ele falou, isso aí vai entrar uns 50, 60 mil. Você me dá um minuto? Eu já sabia que era R$ 2.750 a mais para ele morar na cobertura do 15º andar para o 22º, né? E voltei e eu falei, olha, você vai morar na cobertura por X. E aí ele deu um salto de alegria no plantão. Aí o corretor entrou no meio e falou assim, não faça isso, não faça isso. Olha só. Na cobertura tem muito caso de vazamento. Tem muitos casos de vazamento, porque minha mãe comprou apartamento, coisa antiga, viu? E aí, só o que sobrou para mim foi cair na risada para descontrair junto com o cliente. O corretor falou que tinha vazamento na cobertura. Né? Exatamente. Pior que assim, na gestão você encara muito disso. Tipo, uma vez também teve um corretor também que fez isso, né? Eu na mesa e tal, o cliente difícil, fazendo lá fluxo. O cliente, mas e aí? Como está a demanda de vendas, não sei o que, eu explicando que tinha vendido bem no lançamento e tal. Aí, do nada, o corretor me vira assim pro cliente e fala assim, parece que não, mas está vendendo. Aí você me quebra, né, meu? Não, parece que não, que o plantão, tipo assim, o plantão tá morto, né? Mas tá vendendo, né? Então, assim, acontece uns casos atípicos assim, que o corretor fala algumas coisas assim, e assim, às vezes até querendo ajudar o cliente. E tem muito corretor também disso, que falando de gestão um pouco, né? Tem corretor que, vai lá, pergunta pelo cliente, né? Não, só para tirar uma dúvida do meu cliente. O cliente não perguntou nada, poxa. Aí o corretor quer tirar dúvida para ele, né? Então, a gente encara muito esse processo, né? Corretor que quer aprender na hora que você tá fazendo a mesa. Né? Então, mas isso aí foi aquilo que você me explicou? Então, só para tirar uma dúvida aqui. É esse mesmo. Então, assim, isso é uma diferença. Mas, assim, uma coisa que eu enxergo ainda como dificuldade da maioria dos corretores até hoje, cara. Eu não sei se vocês que estão mais no dia a dia acompanham. Hoje já nem está mais na moda, mas eu acredito que ainda é o maior resultado em vendas. Mas assim, as pessoas têm medo de fazer. Ligação. Você falou num ponto-chave, ligação.
Ligação. A ligação onde você vai sentir o termômetro do Exato. cliente ali na hora. Só que é uma dificuldade. É um bloqueio. Existe Hoje um bloqueio. é um bloqueio, Eu tenho uma exatamente. quebra de objeção, viu, Adevino, muito forte a respeito do corretor que se sente desprovido de conhecimento de outros projetos, tá? Porque na maioria é isso que acontece. O corretor ele se sente desprovido de conhecimento dos outros projetos, ele está ali trabalhando num projeto, tá? E aí ele vai falar, ele pensa assim, pô, o cara vai me perguntar disso e aquilo outro e eu não vou saber responder. Se o nosso corretor ele está trabalhando o seu projeto, ele conhece o seu projeto ali, tá? Todo o seu projeto, ele não tem por que ter medo de falar do seu projeto para o cliente. Por quê? Porque quando ele toma a iniciativa de ligar, começa a apresentar o seu projeto para o cliente, tá? Eu estou no Epic, eu estou no Orla, apresento o Orla ali, começo a falar do Orla, o que o Orla tem, aí o cliente, no meio da conversa, fala, não me interessa essa localização desse projeto. É somente o corretor se antecipar e falar, olha, então, meu senhor, me passa para mim qual o teto máximo de valor que o senhor pretende investir, tá? Qual que é a localização que te atende e qual que é a sua renda. Você ali, para que eu faça uma busca mais assertiva. Então, isso é um passo para o corretor que começa agora, começar a fazer a ligação e apresentar o seu projeto sim. Porque muitas das vezes o corretor ele manda as mensagens eletrônicas, esperando esse cliente. Às vezes o cara faz 2 listas lá, e o cara fica esperando essa tratativa acontecer do lado de lá. Quanto na ligação a gente já sente o termômetro do cara, a gente já sabe se esse cliente é quente ou não, a gente já sabe esse termômetro e a gente omitiza bastante tempo, né, Odevino? E assim, e na verdade, esses dias mesmo, uma corretora falou pra mim, mas ligação, hoje em dia é WhatsApp. Aí eu falei assim, você tem um chip de celular? Tem. Você recebe ligação com 030? Recebo. Falei, se não desse certo, Ninguém usava. as maiores empresas do Brasil não pagavam alguém para ficar te ligando. O telemarketing tinha acabado. Não é verdade? Se não desse certo. Então, assim, só que por que tem? Nós temos medo do não. Nós temos medo de como que o cliente vai nos recepcionar através do telefone. E isso acaba gerando um desconforto. Mas é, de fato, a insegurança. Então, uma coisa que eu sempre, hoje, à frente dos gerentes, eu sempre falo, né? Às vezes começa um corretor, um estagiário, começou no plantão ali e, às vezes, naquela ânsia de fazer o cara vender, a gente pega uma lista de cliente e fala assim, ó, tô aqui, ó, liga para essa lista. E a gente está fazendo errado. Primeira coisa é a apresentação. A apresentação de produto, a apresentação pessoal, que isso implica bastante, do jeito que você recebe o cliente, do jeito que você fala no telefone, né? Então, assim, às vezes é só uma... E às vezes você tem que sentar do lado dele e falar, vamos ligar junto? Vamos fazer uma ligação junto para ver como que sai. Eu ligo daqui, você liga daí. E às vezes é o que o corretor precisa. Então, assim, eu acredito que isso ainda está... Você vê corretor muito antigo fazendo isso. Ah, não ligo. Passei a mensagem. Eu passei a mensagem que ele respondeu, o lead não é bom. O lead não respondeu. Mas ele não fez uma ligação, mesmo que essa ligação seja para falar, boa tarde, é o fulano de tal, senhora, tem uma oportunidade para você, posso te enviar para o WhatsApp para não tomar muito seu tempo? Mesmo que for só para você fazer isso. Mas nunca deixar de fazer a ligação. Eu acho que a ligação, ela é ainda o sentimento da venda. Eu até costumo falar que, assim, na época da pandemia, nós falamos muito nisso, eu até nem vou falar muito de pandemia, porque nos 2 últimos nós falamos muito de pandemia, como que foi. Então, nós falar um pouco assim, ó, que na pandemia o pessoal sentiu falta do aperto de mão. Uhum. Né? Então, sentiu falta do atendimento presencial. E obrigou nós a voltar para o plantão, sair, o tour virtual não adiantou, o cara queria ir conhecer. Então, quer dizer, isso também na ligação. Então, o WhatsApp funciona? Funciona. Uma ótima ferramenta. E, assim, outra coisa que o pessoal percebe, disparador de WhatsApp. Você fazer uma lista de WhatsApp, você falando, você conversando, é uma coisa. Você disparar a mensagem, eu vou falar para você, cara, dificilmente você vai ter retorno se você não se dedicar. É aquele negócio, você pegar
não sou agricultor, né? Mas você pegar aquele monte de semente, jogar entre o asfalto, entre as pedras e torcer para que ali nasça alguma coisa. Muito difícil que isso aconteça. Vai acontecer? Pode ser que vai nascer alguma coisa, mas você pode ter muito mais produtividade se de fato você jogar a semente no lugar certo. É porque, assim, na minha opinião, o nosso grande problema, vamos dizer assim, é que o corretor ele entra na ânsia de vender. Ele acha que ele é vendedor. Quando você liga, óbvio que o seu grande objetivo é fazer a venda. Mas a ideia não pode ser você não pode ligar o primeiro contato pensando na venda. A gente tem que criar, né? Quem falava muito isso era uma coordenadora que eu tive aqui em São Paulo. Que a gente precisa criar o relacionamento com o cliente. O cliente ele precisa entender que tem alguém ali que está disposto a ajudar ele a... Venda é relacionamento. É relacionamento. A gente é um criador de relacionamento, na verdade. Né? A gente liga pro cara e o cara ele tem medo de ligar porque ele tá achando que ele tá trabalhando, vendendo, né, máquina de iogurte, entendeu? Ele acha que ele tá no telemarketing ali, vou ligar para vender apartamento. Não, você vai ligar para conhecer o cliente, para entender a necessidade dele. E assim, numa dessas ligações, eu peguei uma lista, uma época, estava fazendo 4 estações em Helena Maria. E eu tive um caso assim de ligação. E assim, na hora certa, no lugar certo, na hora certa. Peguei uma lista antiga de um produto que já tinha 2 anos, que já estava entregue. Então, foi de um produto que já estava lá na região, chama Mirante Rochidale. E aí o coordenador chegou e falou, tem essa lista aqui, faz ela. E eu peguei, comecei a ligar. Fiz 2 ligações, ninguém atendeu. Na terceira, que eu liguei, a moça falou assim, moço, você me ligou na melhor hora da minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu acabei de ser recontratada. E eu estava esperando isso para comprar o apartamento. Meu esposo tem uma renda boa, mas eu não quero utilizar a renda dele. Eu quero fazer nas minhas condições e tal. E aí nós fomos, ela foi até o 4 Estações, não virou venda lá. Acabou que virou uma venda no projeto que a gente tem, o Encanto. Né? Dali levei ela para o Encanto. Ela comprou comigo, a filha comprou comigo, a outra ainda não comprou, mas vira e mexe me pergunta. Informação, ela veio postando ainda, por mais que eu esteja mais na gestão, mas sempre estou postando alguma coisa. Quanto é esse? Tem em Barueri, tem em Osasco, sempre me perguntando. Então assim, liguei na hora certa. Então a ligação funciona. Né? Mas assim, uma coisa que eu aconselho até quem tem essa dificuldade de ligar, né? Prepara para a ligação. Se prepara. Para tudo nós temos que se preparar, para atender o nosso cliente. Como que eu vou falar com o meu cliente? Vou falar de qualquer jeito? Não. Então o que eu vou falar? Poxa, eu tenho dificuldade de decorar. Papel e caneta, faz um script. Só procura não ficar preso naquilo. Que eu várias vezes também, falando em telemarketing, eu já percebi a pessoa falando comigo, mas lendo, né? Você via isso, as melhores condições, vírgula, só faltou falar isso, né? Melhor do que um script é uma lista, né? Exato. Primeiro eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, porque aí você acaba improvisando junto com ali os assuntos que você... E na verdade, assim, a ligação ela tem que ser dinâmica. Tem. Papum. Tem uma oportunidade, apartamento X. Qual que é o seu... Você tem que pegar 3 diferenciais que você tem no seu produto. É localização? Tem uma localização excelente, estou no melhor de Osasco, estou lá numa região nobre, do lado da Marginal. É isso que eu vou falar. Eu não vou ficar falando de preço porque eu não estou querendo... Agora não, eu tenho um condomínio completo, né, no que você pode se enquadrar na Minha Casa Minha Vida, últimas unidade, tenho condições especiais para esse final de semana. São abordagens diferentes. Mas para mim fazer essa abordagem, o que eu tenho que me fazer? Me preparar. Então, conhecer o meu produto, a apresentação que nós estávamos falando. Eu apresento, tenho uma boa apresentação via telefone como? Conhecendo o produto. Sim. Qualquer produto que nós conhecermos, a gente vai vender. Eu uso sempre esse argumento de vendas, que foi muito engraçado, aconteceu até com o Cláudio. Cláudio, nós fomos passeando no carro, hoje tem esse carro, inclusive. O cara era bom vendedor mesmo.
Passamos lá e o carro tinha um defeito de escapamento. O carro era perfeito, só que tinha um defeito que o escapamento ficava aparecendo. E já estava na internet, todo mundo falando do carro que tinha lá o escapamento que ficava aparecendo, que aquilo ali era feio no design do carro. E aí nós fomos lá e vimos o carro e daqui a pouco ele chegou, falou assim pro menino, eu gostei, mas esse escapamento aqui, o menininho novinho, mas o senhor viu essa câmera de ré dele? Tecnologia, começou a falar da câmera de ré, ele prestou atenção e voltou no escapamento. Ele falou, espera aí que eu vou ligar o carro para o senhor ver a qualidade da câmera de ré. Ele não ficou focado no problema. E muitas vezes, né, o corretor tem esse defeitozinho, né? Qual que são os pênaltis? Logo, você precisa saber dos pênaltis para você ter uma objeção. Mas eu não posso chegar para o cliente e falar, não, você está errado. Né? Você tem que saber contornar isso de uma forma agradável. Então, assim, eu acho que o conhecimento do produto que você tem, do produto que você atua, isso faz a diferença na negociação desde o começo. Então, eu sempre costumo falar, apresentação. O que é apresentação? É o bom dia que eu falo com o cliente no telefone, é a minha recepção, quando ele chega, que é aquele que você estava falando, relacionamento. Meu cliente vai chegar, aí eu vou estar lá com cara de derrotado. Braço cruzado. Né? Céus, ó vida. Como que esse cliente vai falar, esse cara não sabe de nada. Esse cara mal olhou na minha cara, né? Agora não. Boa tarde, família, seja bem-vindo. Né? Isso traz uma tranquilidade. Obrigado. Se o cliente for pontual, agradece o cliente por ele ter sido pontual. Obrigado pela pontualidade. Isso faz toda a diferença no atendimento. Obrigado pela visita, obrigado por vocês estarem no meu projeto, obrigado pela oportunidade que você me deu de apresentar o que eu tenho para você. E isso faz a diferença, isso quebra o gelo do cliente. Você mostrar que o cliente está ali, é o melhor mundo para você, faz a diferença para o cliente. Pô, não estou incomodando o cara, ele já fala assim, o cara não quer só vender para mim, que é aquilo, ele sabe que a gente vende, também trabalha por comissão. Sim. Mas se você quebra essa objeção com ele, pronto. Tem que fazer ele esquecer que a gente tá vendendo, né? Né? Só que assim, e acaba o nosso processo depois sendo isso. Nós vamos receber, com certeza. A gente trabalha para receber. Todo mundo, um advogado trabalha para isso. Todo mundo trabalha para receber, porque é o mundo, né? Sim. Só que assim, não é só a questão de receber. É a questão de fazer as coisas acontecerem, os passo a passo. Então é aquilo, vou falar disso, vou falar daquilo, vou te explicar os passo a passo. Então isso faz a diferença. Né? Então, Mustang, eu queria falar para vocês o que você enxerga de dificuldade fora a ligação no plantão, no dia a dia com os corretores. Quais as dificuldades que você enxerga? A maior dificuldade que eu vejo hoje no plantão, não sei se isso acontece com o Baresi também, eu acho que isso é desde então, viu, Odevino? É a distração do corretor. Eu sempre sonhei com um plantão SWAT. Eu trabalhei em 2013 para 2014, numa construtora chamada RGL. E nessa ocasião eu só preenchia contrato. E eu vi ali 8 corretores, apenas 8 corretores, 5 homens e 3 mulheres. Isso ficou marcado na minha memória, porque era um plantão SWAT e não entrava mais ninguém. E eu via, presenciava eles trabalhando ali, Aldevino, sabe, como se fossem executivos de negócio de vendas. Tá? Então, o jeito desapercebido do corretor hoje, sabe? Aquele corretor gato gordo que é chamado, que espera atender na vez, que fica vendo vídeos, né, na internet. Tem corretor hoje em dia que assiste até Netflix. Champions League. É verdade, é verdade. Então você ali como gestor, você quer levar o time e você tem que usar algumas estratégias para poder trazer esse cara para você. Então a maior dificuldade que eu vejo hoje no plantão, ainda hoje, são corretores que desapercebidos, que não tiveram assim o estalo, né? Estalo do executivo de vendas que ele tem. É porque assim, na verdade, o que a gente costuma falar, você quer vender bastante? Mas assim, não é o primeiro cliente que você vai falar e que vai comprar. Então começa aquela historinha, né?
com quantos clientes eu preciso falar para mim agendar. E aí, quando o cara começa a fazer essa conta aí... Aí depois, com quantos clientes eu preciso agendar para mim vir, para o cliente vir a plantar. Então, quer dizer, tem que ser uma coisa diária. E assim, particularmente, eu falo porque assim, vivi muito isso. Até na empresa, tudo. Então, não tive uma venda assim, hoje é lógico, digital, indiscutível. Mas assim, quando eu atuei como corretor mesmo, no plantão, minha venda, cada uma foi de um jeito. Uma foi de oferta, a outra foi na vez, a outra foi... A minha também, cara. Foi panfleto, foi... porque o panfleto não é o panfleteiro. Eu saí para prospectar cliente. Tinha que trabalhar. Exatamente. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque eu não sei se você lembra, em 2010, se você tirasse na roleta número 10, 12, você ia atender. As coisas mudaram. Antigamente o cliente ia... Não, eu não era de plantão em 2010. Eu era terceiros. Tá. Só que assim, nós tínhamos mural lá, imprimia, revelava a foto, né? Sim. Revelava a foto, colocava no mural, e assim, era daquele mural que saía as vendas, locações da imobiliária na época. Sim. Então, se a imobiliária tivesse uma bela localização, a possibilidade dela vender era muito maior. E aí, na questão de clientes também, de plantão, era assim. Então, abriu um decorado. Putz, lançamento, que é o que acontece hoje até no nosso dia a dia, lançamento, aí vai os aventureiros achar que vai para a roleta, que vai sair venda. Pode até sair venda da vez, mas não tem mais aquele negócio de, teve 80 atendimentos na vez, e saiu, 10 vendas, isso aí não existe mais. Não existe. Hoje nós temos que, de fato, procurar o cliente. Por isso que aí volta de novo na apresentação. O que te faz diferente do corretor? Porque o seu cliente está com 5, 10... Nós fizemos uma pesquisa esses dias, teve um caso interno na empresa, e nós fizemos uma pesquisa. Você sabe quantos corretores falou com um cliente? Passou assim, via sistema nosso. Não estou falando de... inclusive foi no seu produto que acabou acontecendo essa venda. 23 corretores só dentro da empresa. Esse cliente, ele entrou lá no Raízes e só comprou agora. No Orla. No Orla. Então, quer dizer, olha só quanto tempo esse cliente passou e quantos corretores. Aí entra a pergunta, por que ele comprou com X corretor? O que fez ele comprar? Esse dia até falei com uma coordenadora, falei assim, tem uma pessoa que está trazendo bastante retorno de leads. Tem alguma coisa ele está fazendo diferente. Alguma palavra-chave ativou o gatilho do cliente. Então, tem que ser dinâmico. Então, a gente não pode perder isso. Mudar a abordagem sempre, estar sempre atualizado, estar sempre antenado do que está acontecendo. Eu não liguei, não deu certo desse jeito, eu vou fazer de outro. E as tentativas da vida. Em qualquer ramo tem isso. E nós trabalhamos num ramo que estamos realizando o sonho. Primeiro imóvel, Então, assim, isso é importante para a vida dele. Quando ele vê, só que ao lado tem o quê? Às vezes a mídia falando, apareceu alguém, um corretor que vendeu um imóvel que não entregou, encostou. Então, assim, existe muito isso. E aí que entra o nosso diferencial. Associativo, Caixa Econômica, que é a maioria dos produtos que nós temos. Nós trabalhamos alguns produtos que são sistema financeiro de habitação, sim. Mas também o nosso diferencial de trabalhar com o know-how que nós temos, a empresa, e isso nos dá uma propriedade de chegar na mesa e falar, não, calma aí que você... Até para o próprio cliente, você está falando com uma empresa séria. Teve um dia que eu tive que falar isso. Na verdade, tem uma questão administrativa na empresa. Vocês estão aqui para pegar meu dinheiro, o cliente falou para mim. Questão de valor irrisório. Vocês estão aqui para pegar meu dinheiro. Falei, não, jamais. Você está dentro da maior empresa da Zona Oeste. Jamais, esses 200, era R$250 a questão que ela estava. Vocês estão aqui só por causa de R$250. Falei, jamais. Os R$250 não vai fazer diferença. Não vai chegar uma empresa dessa, chegar onde chegou. Então, assim, isso nos traz uma propriedade muito grande de falar onde nós estamos atuando. Qual que é o diferencial da nossa empresa. Então, sempre está se atualizando, se antenando às mudanças. E é lógico, com certeza,
corretor sempre vai ter essa questão de, sou picareta, né? A maioria fala que corretor e pescador andam lado a lado ali. Mas, de fato, a gente tem que sempre estar quebrando essas objeções e fazendo isso. E, Baresi, o que você indicaria assim, corretor, não faça isso? Procrastinação, né? Não faça isso. Objetivo, né? Tem que ser objetivo, tem que traçar uma meta, né? Tem que não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, perdida, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Então tudo que o corretor faz precisa ser planejado, no meu ponto de vista. Eu sou um cara muito organizado, você sabe disso. Sim, é o das planilhas. Então, eu sou um cara muito organizado. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a minha ideia, sei lá. A gente acabou até de falar disso. Quantos clientes eu preciso falar? A conta não é essa. Como que eu vou preencher o meu dia? Com quantos clientes eu vou falar? Qual tipo de ação eu vou fazer para prospectar? Qual é o meu planejamento, de repente, né, de vendas aí do mês, do ano? Então, sempre ter esse objetivo. Você tem que saber o caminho que você vai seguir, né? É que, na verdade, entra aquilo que a gente sempre fala. O corretor, quando ele fala, vou ser corretor de imóveis, que é aquela pergunta que eu fiz para vocês. Quando é que você viu nisso? Você é um empreendedor. Você é um empreendedor. Então, a partir daquele momento que você, vou ser corretor de imóveis, vou prospectar, vou ficar nesse produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as minhas coisas acontecer. Eu tenho que fazer isso aqui virar. Sim. E foi isso que entrou na minha cabeça. Quando eu decidi, falei assim, vou voltar para a corretagem, eu estava como motorista de aplicativo, falei, eu preciso voltar. Negócio não está acontecendo, estou só indo para trás. Entrei numa época muito difícil da minha vida. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, eu já fui corretor, às vezes pode ser que não vai ser no primeiro mês que a gente vai vender. Tem alguns corretores que são no primeiro mês, tem outros que não são, mas é uma aposta. Mas a gente vai lutar. Eu vou fazer acontecer. E dali em diante, cara, o que eu sempre costumo falar, parece que é uma coisa incrível. É lógico que agora estando na gestão o volume aumenta, mas desde aquele momento, eu nunca fiquei um mês sem realizar uma venda, sem assinar um contrato. Desde aquele momento que eu determinei, agora eu vou fazer isso aqui acontecer. Então, assim, isso tem que estar na cabeça do corretor. Se ele chegar esperando justamente a roleta, o lead, o WhatsApp, né? Não é assim. O que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou atingir o meu cliente? Onde que está o meu público? Onde que está o meu cliente? Qual cliente que eu preciso falar? E aí sim, com esse planejamento, as coisas começam a acontecer. É verdade, Devino. E eu volto a falar que o grande desafio nosso como gestor é uma obra de pai para filho. Sabe aquela obra de repetição? Né? Eu costumo falar nas preleções com os corretores que se decidiram ser corretor de imóveis, que ele é justamente o que você acabou de dizer, uma empresa. Ele é uma empresa dentro de uma grande empresa que dá suporte desde papel higiênico que ele usa ali, um banheiro, o café, o escritório que ele pode montar ali a sua mesa para trabalho. Então ele tem que ter essa ciência. Então é um desafio de nós, né, estarmos mexendo nessa uma chave. parceria, na verdade. Exatamente, mas isso é uma coisa diária. É uma coisa diária. Sabe aquele água mole, pedra dura, vai para mudar. Por quê? Porque eu tenho um corretor que faz 3, 4 vendas por semana, e eu tenho um outro aqui que não consegue fazer uma no mês. Então é um grande desafio. Os corretores recebem leads da mesma base. O corretor recebe lista da mesma lista. O corretor tem o mesmo suporte. Então, por quê? Então, eu bato nessa tecla aqui. Comportamento, né? É comportamental, cara. Comportamento. É comportamental, Baresi. É super comportamental. Não, e na verdade, assim, se você for olhar o dia a dia, você percebe. A gente chega num plantão e aí você vê aquele cara sempre ligando, sempre falando, sempre, não é? Sempre divulgando, sempre fazendo alguma coisa. E qual que é a mágica? Não tem mágica. Seja você. Não adianta você querer falar, vou pegar um corretor top.
vou pegar lá um famoso lá da internet, vou tentar copiar o que ele fala. Lógico, dica sempre importante. Sim. Mas você tem que ser você. Eu tenho uma corretora, ela é nordestina, simples, né? Só que ela vende 4, 5, 6 unidades por mês. No Viva Clube vendeu 53 unidades. Repassada, campeã de vendas. Só que um dia eu conversei com ela e falei, Kika, aonde você arrumou esse cliente? Ela falou assim, olha, esse daqui, que acabou de assinar, ela assinou 4 contratos no mesmo dia. Eu fui no salão fazer meu cabelo, chegou lá, tinha 6 mulheres sentadas e eu tava na fila esperando. Do nada eu parei e falei, gente, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui, muito importante. Todo mundo parou de fazer cabelo, desligou o secador. Eu sou corretora de imóveis. Se você tiver de aluguel, eu tenho oportunidade para você sair do aluguel no salão de beleza. Olha aí. E de lá ela tirou uma venda. Então, assim... Corretor em todo lugar. Né? É a sua empresa. Exatamente. Agora, se você vai num jantar de família, você não fala que você é corretor. Primeira vez que foi pra minha irmã. Então. Se você vai lá na sua vizinhança, você não fala que você é corretor. Sabe o que vai acontecer? O vizinho da frente ele vai comprar. Vai chegar no plantão. Vai chegar. E ele não vai falar seu nome. Isso é que dói mais, né? É o pior Isso é que dói mais. Você chegar assim, isso daí, um dia um corretor veio, mas é meu primo. Eu E falei, pelo protocolo da ética você vai só observar. infelizmente. Mas você falou desse do salão, aconteceu comigo. Eu fui numa loja no shopping e, tal, não sei o que. Eu falei, eu sou vendedor também, eu sei do que você tá falando, né? Tipo, brinquei assim, você vende o quê? Eu sou corretor, vendo apartamento e tal. Se você comprar era uma camisa, se você comprar a camisa, eu compro o apartamento. Ó, Eu bora. falei, então beleza. Vamos comprar as 10 camisas, Vou então. comprar 2. Bora. E a mulher tava mesmo procurando, tal, até virou visita, não tava no momento efetivou ainda a venda. de comprar, mas assim, um cliente da brincadeira, assim, captado do nada. Então você tem que estar ligado ali, né? O corretor ele tem que estar 24 horas por dia ligado na oportunidade. E interessante que o corretor na rua ele sempre tá na vez, né? Sempre tá na Sempre tá na vez. vez. Tá na vez. E assim, é aquele negócio, né, que às vezes até brinca, né? É minha tia que tem esse costume, ela tá na fila, puxa um assunto, tá quente, né? E aí já começa ali a falar de calor, não sei o quê, já puxa assunto, daqui a pouco descobre. Nós estávamos até numa situação difícil, um velório, né? Falando, ela sabe, todos que tá velando ali, ela sabe que ela vai puxando assunto, vai conversando. E infelizmente, não, felizmente, o corretor também tem que ter isso. Se o corretor não tiver chegou, preciso puxar um assunto. Preciso falar com alguém. Criar, né? Eu preciso criar uma situação para a coisa acontecer. É verdade. Porque se eu não criar, o outro vai criar. Vai. Sim. Né? E vou contar uma coisa que ficou muito marcada pra mim. Não vou falar o nome, tá? A gente tá falando de quebrar o gelo, de tudo. Tava numa mesa. A gerente foi pra mesa, coordenador foi pra mesa, gerente foi pra mesa. E o negócio não rolava. A última saída, chamar o superintendente, né? O superintendente chegou na mesa. Pum. Ó, pessoal, antes de mais nada, falei, meu Deus, começou bem. Queria falar pra vocês que eu nasci pra ser médico. Mas eu não estudei, então eu virei corretor. Tá aqui, ó. Tudo que tava de tensão na mesa virou amigo, né? Todo mundo virou amigo. Daí. Trouxe o cliente pra perto. Isso. E assim, já tinha sentado 3 pessoas na mesa e ninguém tinha conseguido fazer isso. E eu falei, nossa, né? Legal. E aí, com isso, o que acontece? Com essa... foi uma sacada minha. Opa, uma coisa legal, assim, essa quebrada de gelo. Trazer o cliente pra perto. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia, que eu acho que é um grande problema que o corretor não faz. Ele acha que ele vai encontrar a fórmula de sucesso, mas ele não vê ali que os... É verdade, que tem alguns pontos que às vezes, aconteceu isso também comigo, essa mesma corretora que eu tô falando, nós estávamos fazendo um produto Estação 235. E aí a coordenadora na mesa e tal, já tinha feito de tudo, o cliente não fechava. E a coordenadora não gostava que eu estava como gerente na época. E ela não gostava, tipo assim, ela entendia, não é que ela não gostava, ela entendia que se alguém fosse para a mesa depois dela, que ela não trabalhou direito. Mas às vezes é uma palavra que você fala
E essa corretora sempre confiou muito no trabalho, porque já tinha fechado muitas vendas para ela. Então, quando o cliente foi levantar, calma que eu vou chamar meu chefinho. Ela fala assim, pô, eu vou chamar meu chefinho. Chamou eu. Quando eu fui para a mesa, a coordenadora já veio explicando a condição. Ó, fiz isso. Eu falei, calma um pouquinho. Tava o casal, né? E o pai. E eu percebi que o pai estava apreensivo. E o pai era só ele precisava falar assim, ó, pode comprar. E aí, rapaz, eu fui falando do pai, da criação. Meu, parabéns. Quantos você tem? 22. Falei, poxa, comprando apartamento, parabéns. Meu, você criou seu filho muito bem. E aí fui falando de criação de filho. O pai já, né, ó, criei minha verdade e tal, tenho orgulho, não sei o quê. Aí conversei, esqueci a venda na hora. Números. E aí comecei. Conversa. Daqui a pouco, falei, poxa, é uma pena, né? De fato, a Domênica falou que não vai ter jeito, vocês já não querem ficar. Então, eu tinha uma condição, mas é uma condição que era para assinatura hoje. Eu não posso nem apresentar para vocês, porque se depois você vir aqui amanhã, eu não consigo essa condição. Aí o pai falou, mas que condição? Eu falei, não consigo te apresentar. Porque amanhã, se você voltar aqui, eu não consigo essa condição. Então, apresenta. Na hora que eu refiz o fluxo, eu entendi a questão que era um pouco as mensais e tal. Fiz lá, falei assim, ó, com o seu perfil você compra assim, hoje. Eu brigo para você assinar. Ele falou, então pode brigar que nós vamos assinar. Olha que legal. Então, assim, é igual eu falei, corpo fala. Percepção. Entendeu. A mesa tá ruim. O negócio não tem relacionamento. Uhum. Eu preciso, em 2 minutos, criar um relacionamento e fazer o negócio acontecer. É isso. Né? É fazer, de fato, a coisa acontecer. E aí, às vezes, entra um superintendente, entra um gerente, o que ele acha? O cara vai vir aqui para falar que eu tenho que fechar hoje. E aí você entra brincando, você entra descontraindo, você entra falando de outra coisa, você entra mostrando que não é nada daquilo. Daqui a pouco você vai voltar nos números, porque precisa fechar os números para você e para mim, para o negócio ficar bom. Que a gente brinca com o corretor, né? Fale de tudo com o cliente, a hora que tá esperando ali, de repente, a assinatura de contrato. Fale de tudo, menos de vender imóvel. Exato. Depois que fechou o negócio, aí fala de futebol, fala da sogra, fala do sogro. Tô brincando. Ele fala de tudo, mas não fala de números. Mas pensando bem aquele fluxo, né? Gente, ó, o horário já foi. Que maravilha, hein, meu? Uma honra ter vocês aqui. E aí eu quero 1 minuto para você falar do seu produto. 1 minuto? 1 minuto. Poxa vida, vamos lá. Orla Condomínio Praia é o empreendimento que está tirando o fôlego dos moradores da cidade. Olha só, rapaz. Mais de 40 itens de lazer. Nós temos quadra beach vôlei, nós temos piscina, ela é uma piscina panorâmica com proposta de resort. Você precisa conhecer o Orla. O Orla tem pista crossfit, o Orla tem academia e o Orla tem 4 elevadores por torre. Terreno de aproximadamente 6.700 metros, com apenas 2 torres, plumadas de 22 e 23 andares. Localização maravilhosa. A localização do Orla está na rua Pernambucana, altura do número 670, que eu chamo ali do Morumbi do Conceição. Você começa a subir a rua Pernambucana, você tem a Academia Blue Fit, que é uma academia de renome, você tem Mercado Barbosa 24 horas e você só tem condomínio de um lado e do outro, de um lado e do outro. Um diferencial na rua também é uma UPA que agrega muito ali para os moradores ali do bairro do Conceição. Ao lado da UPA nós temos ali o Praias do Atlântico e na frente o Orla Condomínio Praia. São 3 pavimentos de garagens, tá? De subsolos coberta, e o Orla é para você. Do crédito associativo, que se enquadra no Minha Casa Minha Vida, com renda de R$ 4.300 até R$ 7.000. Vem pro Orla. Olha, eu tenho certeza que a localização é boa mesmo. Você é suspeito de falar, né, velho? 1 minuto pra você falar do seu produto. Bom, vamos lá. Epic Condomínio Clube, fica em Altino, né, presente em Altino. Gosto de brincar, melhor localização de Osasco, né, um projeto com torre única, então é exclusividade, conforto, tá? Vaga livre determinada, depósito privativo no andar, fechadura eletrônica, ar-condicionado, varanda técnica,
imensos aqui, poderia fazer uma lista gigantesca de diferenciais, tá? Mas eu tenho certeza que é o projeto, né, que o seu cliente aí está procurando, tá? São plantas de 47 e 64 metros quadrados, opção de dois dormitórios, né? Dois dormitórios mais escritório também. Então é um projeto completo, numa localização fantástica ali a 1 minuto. 10 segundos da Marginal, né? Olha Só fazer a volta ali no contorno. Que bom. Quanto de comissão? Oi? Se o corretor vai entrar quanto de comissão? De 2 a 3%. Maravilha. Como que o corretor recebe? 2,5% de comissão na cabeça. E como? Hã? É rateado também nas direções ou não? Não. Na cabeça. Primeiro quem recebe é o corretor. Corretor. Então tá bom. Maravilha, gente. Foi uma honra ter vocês. Você, corretor de imóveis que não está cadastrado, procure lá o Devino Super Direções e aí nós vamos encaminhar as informações devidas desses produtos e mais. E você também, corretor, que quer participar, quer contar a sua história, quer vir aqui compartilhar os seus momentos, pode também se inscrever, chamar eu lá ao Devino Super Direções, nós vamos agendar um dia também para você estar aqui. Semana que vem nós temos mais novidade, nós temos mais coordenadores aqui que vão falar de novos produtos, de lançamentos, novidade do mercado e esse bate-papo gostoso que assim, a hora passou que nós nem vimos e já chegou ao fim de mais um Corretor em Foco. Né? Então foi muito gratificante ter vocês aqui. Espero um retorno muito breve. E eu tenho certeza que foi de grande proveito tanto para mim quanto para todos que estão assistindo para essa audiência maravilhosa. Gratidão pela presença de vocês aí. Muito obrigado pelo convite.